Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Oi, mãe. Eu já estou em sala. Bom dia, tudo bem aí? Eu já estou em sala de aula agora, tá bom? Não posso falar. Oi, gente. Seu pai veio aqui, mas nem te viu, você veio na carreira? Foi, eu só fui pegar o dinheiro e fui embora. Eu mais tarde eu vou aí, tá bom? Eu estou na sala de aula agora dando aula, tá bom, mãe? Então, tchau. Beijo. Bom, gente, a minha mãe me ligou. Deixa eu desligar aqui, colocar nesse modo avião, que é para ninguém me ligar. Pronto. Nem os alunos me ligam agora. Ativar, ok. Pronto. Então, vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos ver a estrutura. Aula 5? Isso. A estrutura de estrutura de replicação, transcrição, tradução. Entrando mais o aluno, Egmar. Bom dia, Egmar. O código genético e a síntese de proteínas, tá? E essa importância, tá, desse estudo do código genético e da síntese de proteínas. Então, já são 8h07. Todo mundo entrando aí. Pessoal, quanto ao seminário de vocês, como que tá aí os trabalhos de vocês? Porque nós temos essa aula de hoje, mais uma, daí vai ser a apresentação de vocês dos temas, tá bom? Todo mundo já está preparando? Então, vai ser no dia 31 e no dia 7. Depois já vem a prova. Então, vocês têm que apresentar todo mundo nesse dia aí. A prova será que dia? Deixa eu olhar aqui de novo. No dia 31 de março e no dia 7 de abril, tá? Os 5 primeiros grupos no dia 31 de março e depois abril. Eu vou copiar ele bem aqui para passar para vocês. Então, a prova que eu falo, o seminário vai valer como prova? Hã? O seminário vai valer como prova? Como que é? O seminário vai valer como prova? Como prova? Não, ele é parte da nota. O seminário vai valer, parece que é 2 pontos. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu abrir outro aqui. E a prova, então? E o quê? A sua tá muito baixo, eu quase não estou conseguindo ouvir. É que eu perguntei que dia foi a prova. Ah, tá. É o dia antes da prova. Eu já mostro para vocês. O que eu queria abrir, meu Deus? Ah, tá. Diário de provas. Genética. Dia 31 de março e 7 de abril. E eu acho que tem alunos que ainda não me passou os nomes, porque na minha tabela tem 3 temas vagos aqui. Mas eu já vou colocar isso aqui no... Então, são essa tabela aí, ó, e essas datas, e depois dessa data já vem a nossa prova, tá? Aí já vai ser a prova. Então, dia 31 de março, dia 7 de abril, aí dia 14 de abril já é a prova 1, tá? Sendo que nós temos 3 temas em aberto aí ainda, não sei se todo mundo já passou os nomes.
Então, vamos lá para a nossa aula. Tá. Então, nós já temos 18 alunos, tá ok, tá bom. Dá um print aqui para evidência da aula. Então, tá. Então, pessoal, nós temos os ácidos nucleicos, né, que são constituídos de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o que? O material genético. E o RNA, o que é o RNA? Ele é um material genético também, né, um ácido ribonucleico, que ele serve para quê? A função do RNA, para fazer a síntese de proteínas. Então, o DNA, ele vai se abrir em uma região gênica, tá? Só na região do gênica, e essa fita simples de RNA será sintetizada, tá? Então, ela é sintetizada, aí ela é maturada, e aí ela vai sair do núcleo, tá? Pelo poro da membrana nuclear, e ele vai para o citoplasma. Então, a síntese de proteína ocorre no citoplasma, tá? Com a ajuda, né, dessa maquinaria que são os ribossomos. Então, os ribossomos é a maquinaria que produz as proteínas. E quem leva, então, o RNA mensageiro sai sozinho, né, com a ajuda de outras proteínas que empurram ele lá para fora. Mas aí o RNA transportador é que vai pegar eles em forma de trincas, né, os códons, tá? Então, o RNA transportador é o anticódon, e o RNA mensageiro é o códon. Por que ele é o códon? Porque ele é que leva o códon, né, de código, o código que veio lá do gene, tá? Então, vai se juntar códon com anticódon em forma de trinca para chegar até os ribossomos para que ocorra a síntese de proteína. Então, esses ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos, né? Aquelas 4 bases nitrogenadas. Então, um grupo fosfato, um açúcar, que vai mudar, né, de acordo se é material, se é DNA ou RNA, mudou açúcar, e as bases nitrogenadas, tá? Então, sempre pareadas, né? A citosina sempre pareia com a guanina e a timina com a adenina, tá? E a timina, né, quando vai fazer a transcrição, ela é substituída pela uracila no RNA. Então, o RNA não tem timina, só tem uracila. E é de fita simples. Então, para que isso ocorra, aquela região do gene que precisa ser expressa, ele vai se abrir, ou seja, vai se desnaturar, tá? Então, a fita vai abrir e, então, por exemplo, aqui, ó, onde tem uma citosina guanina, essa ligação é tripla, tá? Essa ponte é tripla, essa ponte de hidrogênio é tripla. Onde tem a timina adenina, ela é dupla, tá? Então, ela vai se abrir e vai começar a fazer a transcrição. Então, ele se abre formando 2 só naquele local, e aí vai fazer, né, a transcrição dela para o RNA mensageiro, tá? Então, primeiro precisa quebrar essa ponte. Então, lembrando que, então, nessas pontes de hidrogênio, nós temos as purinas e as pirimidinas. Então, as purinas são as bases nitrogenadas de duplo anel, tá? Então, elas possuem duplo anel. Então, sempre uma de duplo anel vai ligar com uma de anel simples, tá? Com uma pirimidina. Então, sempre uma purina vai se ligar com a pirimidina, que aí, quando fecha, fica 3, né? Fica 2 aqui, com mais um anel aqui, 3 anéis. Então, a pirimidina timina, ela só é encontrada no DNA. E a uracila, que também é uma pirimidina, é encontrada só no RNA, tá? Somente no RNA. Então, como que isso ocorre? Então, essa desnaturação. Então, desnaturar significa separar. E isso acontece naturalmente dentro das células. Então, as células é uma maquinaria e isso, elas estão sempre trabalhando, sempre em movimento, sempre está, se o organismo estiver vivo, né? Se aquele ser estiver vivo, ele está funcionando 24 horas por dia, né? Constante, ocorrendo os trabalhos dentro da célula. Então, essa desnaturação
Então, normal, acontece o tempo todo, e em laboratório a gente precisa para que essa fita se abra, a gente precisa colocar uma temperatura maior. Então, com a temperatura maior, que varia de 55 a 65 graus, esse DNA se abre de forma induzida, tá? Então, a desnaturação, e aí ele duplica, tá? E existem as duplicações normais do DNA para as funções da célula também, tá? Mas para a função de proteína, ele desnatura e vai fazer o quê? A transcrição. Aquele pedaço será transcrito em forma de RNA mensageiro. Então, nós temos aqui como que vai acontecer essa duplicação de DNA. Nós temos uma fita de DNA, né? Fita dupla, né? Sempre com o pareamento adenina-timina, citosina-guanina. Então, ela é de cor amarela. Então, como que acontece? Ela vai se abrir e virar, né, as bases que estão soltas lá no núcleo e vai se encaixar. Vocês podem ver aqui que a adenina-timina, eles cortaram o exemplo aqui, ela está cortadinha na forma de, como se fosse um triângulozinho. E a citosina-guanina, ela está na forma redondinha, tá vendo? Então, ela vai se encaixar, isso aqui, né, só didático para entender que uma de triângulo nunca vai se encaixar numa redondinha, tá? Então, é a forma didática de mostrar que uma não se encaixa na outra, ela só encaixa naquela que é o parzinho dela, tá? Então, ela vai se abrir e vai formar uma aqui, outra aqui. Então, ela é semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque essa que era o molde, né, que vai atuar como molde, vai ficar uma de cá e a outra de cá, e vai formar a nova, que é essa molécula filha, de cor azulzinha clara. Então, uma molécula mãe originou duas moléculas filhas igualzinha, semi-conservativa. Por quê? Porque uma delas, né, uma das fitas, passou a ser molde para formar a outra. Então, no final, se formou duas. Só que isso só acontece na presença de uma enzima. Qual enzima? A enzima DNA polimerase, tá? Que já existe lá também no núcleo. E que também eles descobriram e desenvolveram para que se faça em laboratório. Que também é o mesmo nome, né? Enzima DNA polimerase, tá? Só que o nome dela sintética, ela chama TAC-DNA polimerase, que é de uma bactéria, termos aquáticos, que a temperatura ótima dessa bactéria de reprodução é 72 graus Celsius. Então, esse processo em laboratório ocorre a 72 graus Celsius. Então, isso tornou esse processo de PCR automático, tá? Na presença dessa enzima. Mas ela já existe lá dentro dos núcleos das células, tá? Para que isso ocorra normalmente dentro da célula. E em laboratório precisa da enzima sintética, que chama TAC-DNA polimerase. Mas que dentro da célula, ela só é enzima DNA polimerase, tá? Então, a desnaturação, né, e duplicação. Então, primeiro passo, separação dos dois filamentos, né, na presença da enzima. Então, na presença da enzima, o que a enzima faz? Ela vai pegar e colar essas DNTPs, adenina, timina, citosina, guanina, né, os nucleotídeos. Ele vai colar os nucleotídeos aqui no seu lugar certo. Então, só acontece na presença dessa enzima. E isso acontece como? No sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então, ele vai colocar, vai se abrir, e sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, vem um aqui, sentido 5 linha, 3 linha, e o outro no 3 linha, 5 linha. Então, eles vêm assim, ó, e se encaixa. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha mão. Vem um aqui, 5 linhas de cima, e o outro 3 linhas. Então, ele vem, e ele vai correndo, e vai formando as duas fitas, tá? Uma para um lado, outra para o outro. Então, o processo da formação do RNA. Então, tem o processo de duplicação, primeiro ocorre a duplicação, depois ocorre a transcrição, tá? Primeiro o DNA se duplica e depois vai ocorrer a transcrição, ou seja, onde essa fita molde vai ser transcrita em RNA mensageiro, tá? E depois vai ocorrer a tradução, onde? Então, a duplicação e a transcrição ocorrem no núcleo, e a tradução em proteínas ocorre no citoplasma, tá? Então, primeiro
precisa haver a desnaturação para depois ocorrer a transcrição. Então, do DNA, então, através de uma célula de DNA, tá? Vai se fazer o RNA mensageiro, tá? Então, esse amarelo aqui vai ser o RNA mensageiro. Então, onde tinha adenina, passou a ser uracila, tá? Porque o RNA não tem timina. Citosina, guanina, timina, adenina, uracila, e também vai formar uma fita simples de RNA mensageiro, que depois ele vai ser maturado, tá? Que eu vou explicar o que é a maturação, e ele vai sair para o citoplasma para que ocorra a síntese de proteína. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês perguntam, ligam o microfone e perguntam na hora, pode me interromper, viu? Sem problema. Então, nós temos 3 tipos de RNA. Então, quais são esses tipos de RNA? Então, são cerca de 3.000 genes codificadores de RNA nas células, tá? Então, são muitos genes que vão codificar esse RNA. Então, nós temos o RNA ribossômico, rRNA, né? Então, o RNA vem em letra maiúscula e o Rzinho em letra minúscula de ribossômico. Nós temos o RNA transportador e nós temos o RNA mensageiro, tá? Então, esse mensageiro, ele vai ser, né, essa fita, ela é sintetizada no núcleo e depois ela sai para o citoplasma para que esses outros 2 atuem. O RNA ribossômico, que é o quê? O próprio ribossomo, né? Que vai formar os ribossomos. E o RNA transportador é o que vai levar a informação até o ribossomo. Então, aqui, ó, RNA. Então, aqui em cima, tá? Eu estou passando o mouse. Uma fita dupla de DNA, né? Que ela vai duplicar e depois ela vai abrir para formar o quê? Para fazer a transcrição, ou seja, onde aquele pedaço daquele gene que está aqui no DNA é transcrito em uma fita simples de RNA, tá? Então, aqui, ó, virou uma fita simples, tá? E aí, ele vai sair da célula, e aí vai entrar em ação quem? O RNA transportador, que ele é no formato de trevo, tá? E que ele se dobra no formato de trevo, sendo que ele vai ser o anticodo, tá? Nesse trevo aqui do meio, no terceiro. E depois vem o RNA ribossômico, que é o que vai fazer a síntese de proteínas, tá? Então, ele vai virar um ribossomo, tá? De 2 partes, uma parte maior e uma parte menor. Então, vamos ver a função, né, de cada tipo de RNA desse aí, tá? Então, essa síntese de ácido ribossômico RNA. Então, do total, né, então são 3. Então, o RNA mensageiro, ele é o de menor quantidade, ele é de 1 a 5% do total de RNA, é RNA mensageiro. Então, é bem pouquinho, ó, tá vendo? Porque ele logo, então, quando ele está sintetizado, ele é pouquinho, porque depois ele já passa para RNA transportador e o ribossômico. Então, o transportador representa cerca de 10 a 15%. E a maioria está onde? Nos ribossomos. Então, os ribossomos representam cerca de 75% do total de RNA, tá? Está na forma de RNA ribossômico, ou seja, na forma de ribossomos. Porque esse transportador aqui, por exemplo, que vai pegar as trincas de aminoácidos, eles vão pegar, vai levar até o ribossomo e já vai ficar livre, já vai ser liberado para pegar outro. Então, ele não precisa ter em grande quantidade, tá? E essa informação aqui, que ela chega, quando ela é pegada pelo transportador, ela também acabou, ela já não existe mais, tá? Então, a quantidade maior é na forma de RNA ribossomo, tá? Então, são vários ribossomos. Então, a função de cada um deles. Então, o RNA mensageiro, então, ele é responsável pelo transporte da informação genética, né, contida no núcleo, até o citoplasma, tá? Então, em fita simples, né? Então, lá no citoplasma vai ocorrer a síntese de proteínas com a ajuda de quem? Dos ribossomos. Então, o ribossomo é a maquinaria onde se processam as proteínas. E o RNA transportador? Então, são os receptores e transportadores, porque ele recebe, tá? Ele recebe, ele é o anticodo que se vai ligar ao codo, tá? Ligar ao codo,
para que ocorra a síntese. Tá? Então, é um receptor transportador de aminoácidos. Então, são responsáveis pelo encaixe do aminoácido para a formação de proteína. E tem um vídeo que eu vou passar o videozinho para vocês verem, tá? Quer dizer, eu vou enviar para vocês. E o RNA ribossomal. Então, ele é transcrito de uma das fitas de DNA. Então, após o seu acúmulo no nucleolo e associação com proteínas ribossômicas, então, eles são transportados para o citoplasma para formar o ribossomo, tá? Então, eles são proteínas, tá? Então, tudo aqui são proteínas, tá? Só que cada uma com uma função diferente. Então, cuja função principal do RNA ribossomal é fazer a síntese de proteínas. Só que tudo só ocorre na presença do quê? De uma enzima, né? De uma enzima que sintetiza um RNA a partir da fita molde, ou seja, a enzima DNA polimerase, tá? E a RNA polimerase. Então, lá no DNA, no núcleo, é a DNA polimerase. Na hora de fazer a síntese de proteína, já vai ser o RNA polimerase, tá? Se ela está atuando no DNA, vai chamar DNA polimerase. Quando ela está atuando no RNA, ela vai chamar RNA polimerase, tá? Então, o processamento. Então, como que ocorre esse processamento da enzima RNA polimerase, tá? No RNA, tá? Então, nós temos uma região gênica, tá? Um DNA de fita dupla, né? Então, esse DNA vai se abrir, tá? Tá. E aqui vai conter exos e intros. Então, os intros são regiões reguladoras do DNA. E os exos são as regiões que vão codificar proteínas, tá? Não esqueça disso. Então, os exos é onde tem a informação para criar a proteína. Então, o que vai acontecer? Então, vai ter um pré, né? Vai ter a transcrição. Então, na transcrição é copiado tudo, exo e intro, tá? Então, parece um pentezinho, porque cada dentezinho do pentezinho é um nucleotídeo, tá? Então, contendo exos e intros. Então, só que os intros vão ser descartados, eles vão sair e vai ocorrer a junção dos exos, tá? A junção e a proteção, tá? Então, o que é a proteção? É adicionar uma guanina metiolada na posição 5 linhas e uma cauda de poliar na posição 3 linhas, para que aquele RNA mensageiro não seja degradado contra a ação de toxinas, tá? De enzimas ou toxinas. Então, ele precisa ser protegido, esse DNA, né, que está levando o quê? A informação, o codo. Então, ele é o codo, é a informação, né, que estava no DNA, para que aquele seja sintetizado em proteína. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, ó, um RNA, então, o processamento, né, aqui a fita, né, de RNA, que foi criada, uma fita simples, então ela contém intros e exos, tá? Então, os intros aqui representados por esse roxinho, ó, aqui, esse pedaço aqui mostrando no exemplo 2 intros. Então, nessa maturação, o que acontece? Eles são retirados, então são retirados os intros, né, são descartados e ocorre a união dos exos, tá vendo? Então, ficou os 3 vermelhos. E aí vai ocorrer, ele vai colocar uma guanina metiolada aqui e uma cauda de poliar na outra ponta, tá? Na ponta 3 linhas, e aqui na ponta 5 linhas. Então, ele já vai chamar RNA maduro, tá? Quando ele está maduro, ou seja, quando ele está protegido e que foi retirado os intros, aí ele já pode sair do núcleo e ir para o citoplasma, tá? Então, ele sai pelo poro lá da célula. Então, esse processamento aqui, o DNA se abre, aí já tá formando, aqui era o DNA, tá vendo? Então, ele se abre com a ajuda, né, da enzima DNA polimerase, e vem os nucleotídeos que estão soltos e vai se encaixar, tá? Vai ocorrendo esse pareamento. Então, com o pareamento, ele vai se encaixar e vai formar a fita de RNA, tá? E isso acontece como? Também existe, né, o codo de início, que é a metionina. Então, sempre uma metionina AUG, que ela vai dar o codo de início, ou seja, de iniciar essa síntese aí. E existe 3 códons de parada. Então, os códons de parada, o AA, o AG, o GA.
Então, ela vai fazer até que chegue um código de parada. Se chegar um código de parada, ele não vai fazer mais, vai parar e já vai liberar ela, tá? Já vai ser liberada e esse ribossoma já vai começar a fazer outra proteína diferente. Então, esse RNA aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, essa fitinha que está saindo pelo poro, ó, tem um buraquinho. Então, ele protegido aqui, ó, mostrando aqui o finzinho dele com a proteção e a outra proteção aqui. Então, quando ele já está maduro, ele é chamado de transcrito, né? Porque toda a informação que estava lá naquele gene do DNA foi transcrita em forma de RNA mensageiro, tá? Então, ele está levando a mensagem, tá? De onde? Do núcleo para o citoplasma, tá? Então, ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, que é a região onde ocorre a síntese de proteína. Então, aqui é RNA mensageiro, então essas bases nitrogenadas são agrupadas em codos ou trincas, tá? Então, toda a informação dos exos estão aqui, e elas são separadas em trincas, tá? Sempre então, o A, o G, né, é o codo de início, depois vai vir os codos, tá? E ela pode ser uma proteína grande ou uma proteína pequena, tá? Ela pode ter muitas trincas dessa aqui. Então, cada 3 nucleotídeos formam um códon, tá? E um códon é igual a um aminoácido, tá? Então, elas são distribuídas dessa forma. Então, nós temos os 4 nucleotídeos, né? Adenina, citosina, guanina, timina, que elas vão formar o quê? Então, 4, se elas formam trincas, então vai ser 4 elevado a 3, que vai dar 64. Então, 64 trincas ou 64 códons, tá? E que vão formar 20 aminoácidos. Então, tá, tradução. Então, tradução é quando ela vai ser transcrita, né, em proteína. Então, como a informação da fita de RNA mensageiro maduro é transcrita para uma proteína, tá? Então, ela é transcrita através de códon, ou seja, em trincas. Então, mostra aqui as trincas, tá? Um códon, cada uma trinca é um códon, tá? E que também é igual a um aminoácido. Então, o aminoácido é formado de 3, né? Sempre trinca. Então, essa fita transcrita, né, que saiu, né, e ela só contém hexas, então, a fita de RNA maduro, transcrito, deixa o núcleo através do poro nuclear e entra no citoplasma, para iniciar a tradução. Tradução em proteína. Então, ela foi transcrita de DNA para RNA mensageiro e depois ela é traduzida em proteína, tá? Essa informação. E ela é carregada por quem? Pelo RNA transportador, que atua onde? No citoplasma. Então, os RNA transportadores só estão no citoplasma, não estão no núcleo, não. Só no citoplasma, tá? Então, ele que vai carregar a informação, né? Ele que vai se acoplar e levar até os ribossomos essa informação. Então, o RNA transportador é o anticódon, tá? E o RNA mensageiro é o que contém o código, ou seja, o códon, né? De trincas de aminoácidos. Então, aqui, precisa ocorrer, né, o pareamento. Então, aqui, o códon, o RNA mensageiro é o códon, né, ele está trazendo o código, ou seja, o códon, ou seja, as trincas, tá, ele está trazendo, que ele é formado, aí ele vai formar as trincas de aminoácidos. E o RNA transportador é o anticódon, que vai se acoplar, né, lá em cima, que ele vai pegando de 3 em 3 e vai levando até o ribossomo. Então, aqui um exemplo de um RNA transportador aqui em cima, trazendo, se ligando aqui nesse códon, tá? E ele vai passando, então esse RNA mensageiro vai passando entre as duas metadinhas do ribossomo, e daí vai formando as proteínas, tá? E ela é liberada aqui, ela vai sendo liberada, e esse RNA transportador vai ser liberado depois, que ele se acoplou aqui, e que formou a proteína, né, ele é liberado, tá? Ele vai carregar, acoplar, depois ele vai ser liberado. Então, código genético. Então, o código de iniciação, sempre uma metionina A ou G, tá? E o código de finalização ou de parada, ele não vai codificar aminoácido, tá? Então, nós temos 4 tipos de nucleotídeos, que 4 elevado a 3 vai dar 64, né? Trincas ou códons, e que vão formar os 20 aminoácidos.
Tá? Então, o codo é a trinca de nucleotídeos, né, lá do RNA mensageiro, que contém apenas os hexas, ou seja, a região de um gene, sem os intros, que é a região reguladora. E vai determinar um aminoácido, tá? Então, aqui, explicando, né, o código genético, tá? Então, o código, né, tá tudo codificado, essas informações, dentro do núcleo. E nós temos, né, milhões dessas células no nosso corpo. Então, são 4 tipos de nucleotídeos, 4 elevado a 3 é igual a 64 códons, que vão codificar os 20 aminoácidos. E esse código, ele é degenerado. Por que degenerado? Porque existem vários códigos que vão codificar o mesmo aminoácido, tá? Então, vários códigos codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, o GUU, o GUC, GUA, GUG vão codificar o aminoácido valina. Tá? Então, por isso que é chamado de degenerado. Então, essa degeneração só não ocorre para 2 aminoácidos, a metionina e o triptofano. Tá? Então, não ocorre. Então, o código genético é universal, ou seja, todos os tipos de organismos vivos possuem os mesmos códons, tá? Então, esse código genético, os 20 aminoácidos, ele é universal para qualquer ser vivo, seja um homem, uma barata, uma bactéria, um fungo, um cavalo, uma vaca, é o mesmo, tá? Todos os seres vivos usam o mesmo código genético. Então, ele é degenerado, porque, por exemplo, nós temos a arginina bem aqui, ó, AGA, AGG, arginina, e todos esses 4 aqui também é arginina. Então, por isso que ele é chamado de degenerado, tá? Então, ele só não é degenerado para a metionina e o triptofano, que só existe um, tá? Que codifica. Então, nós temos aqui uma uracila, citosina, adenina, guanina. E aqui ele se repete novamente, ó. Então, para a gente buscar e formar a letra, para a gente formar, né, qual o... Então, o né, ele vai formar a fenilalanina, tá? Então, eu coloquei aqui a tabela e coloquei aqui os 20 aminoácidos e a sua sigla aqui na frente. Tá? Então, leucina, todos esses 4 aqui vão formar a leucina. A valina, ó, esses 4 aqui são valina. Então, por isso que ele é chamado de degenerado. Por exemplo, esses 4, usou 4 aminoácidos diferentes, mas formou, né, a prolina, por exemplo. Então, a tradução do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro sai para se acoplar aqui no ribossoma. Então, aqui é o exemplo do ribossoma, com 2 partes, uma parte maior e uma parte menor, tá? Então, esse aqui laranja, que está trazendo o aminoácido, né, a metionina, ele é o anticódon, que vai se encaixar no RNA mensageiro, que é essa fita aqui, amarela, que é o código, né, o códon, tá? E sempre na presença, então, inicia sempre numa metionina, tá? Então, está trazendo a metionina AUG, tá? Então, a metionina AUG, então, ele vai trazer o seu complementar, que vai encaixar nela, tá? E aí, já vai ser liberado. Aí, o próximo, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, embaixo, estou colocando então, ele já está trazendo o AAA, tá? Que é o que se encaixa aqui. Ele já está trazendo a fenilalanina, tá? O segundo aminoácido da proteína. Então, ele é o anticódon que vai trazendo e vai se encaixando. E aí, esse RNA transportador vai ser liberado, tá? Lá no citoplasma, ele já vai pegar outro novamente para fazer outra proteína. Então, ele é liberado, por isso que ele existe, né, em pequena quantidade, não precisa ter tantos, que ele trabalha rápido e já volta para pegar outro e continuar trabalhando, tá? Então, isso aqui, esse grande aqui é o representando o ribossomo. Então, aqui, ó, já fez 2 a metionina, que é o início, a fenilalanina, depois já está chegando aqui a glicina, e eles já são liberados, tá, em forma de ligação peptídica. Então, eles vão sendo liberados e vai formando uma ligação peptídica, né, de proteínas, até que chegue o código de parada e essa proteína seja formada. Tá? No vídeo que eu vou passar para vocês, vocês assistem, vocês vão entender bem direitinho.
Então, aqui, ó, então ele vai formando a ligação peptídica, tá? O RNA transportador vai chegando, trazendo, se encaixando, e isso aqui vai andando e correndo. E vai soltando em forma de um colarzinho de pérola a ligação peptídica, tá? Então, ele é liberado, tá? Esse RNA transportador é liberado, tá? Então, ele já vai voltar lá para pegar outro novamente, para trazer para aqui até o ribossomo. Então, como que é esse RNA transportador, né? Como que ele atua, como que é a função dele. Então, ele atua no transporte de aminoácido no sítio A para a produção de proteínas, iniciando pelo codo AUG, né? Codo AUG, que é uma metionina. Então, na hora da maturação, o que ele vai ocorrer? Então, ele vai colocar uma guanina metiolada, tá vendo? Uma guanina metiolada com o fósforo aqui, na posição 5'. E ele vai acrescentar uma hidroxila, né? Ou seja, uma cauda de poliar na outra ponta. Então, aqui é o formato de trevo, tá? Então, ele formou uma curva aqui, uma segunda curva e uma terceira curva. Mas o anticorpo é o quê? É esse da segunda curva. Então, ele tem 7 aminoácidos, sendo que os 3 da ponta é que vai formar o anticorpo, tá? Então, os 3 aminoácidos da pontinha, da volta 2, é que é o anticorpo, tá? Então, o exemplo dele aqui. Então, os 3 da pontinha é que é o anticorpo, tá? Que está representado aqui. Então, é ele que vai se encaixar, que vai encontrar esses aminoácidos livres para que ele leve até o RNA mensageiro, tá? Lá até o ribossomo, onde está o RNA mensageiro encaixado no ribossomo. Então, daqui, né, a cauda. Então, esse esquema da estrutura secundária do RNA transportador, mostrando o sítio de ligação do aminoácido na extremidade 3', né, anticodo, tá? Então, ele é o anticodo. E quando está ocorrendo a maturação do RNA, então é acrescentado a adição do capacete, ou seja, a guanina metiolada, esse Gzinho aqui, e a adição da cauda de poliar, na posição 3', aqui, cauda de poliar. E aí, depois que fez isso, aí é retirada os intros, né? Então, os intros saem e ocorre a união dos exos. Então, ele é curtinho, então ele vai diminuir de tamanho. Nesse RNA mensageiro, ele vai diminuir de tamanho, porque vai tirar os intros. Então, ele vai diminuir, e aí ele já é chamado de DNA maduro, tá? Então, proteção do RNA mensageiro, então, isso é acrescentado, essa adição do capacete e da cauda, né, para proteção contra as enzimas, ação destrutiva de enzimas, tá? Para que esse material genético não seja degradado. Então, quando ele está, né, protegido aqui, com essa adição aqui, de capacete, de cauda de poliar, ele é chamado de RNA heterogêneo nuclear, tá? Então, ele fica HNRNA, tá? RNA heterogêneo nuclear, que é no núcleo. Então, isso é feito no núcleo. Então, quando essa fita de RNA mensageiro, né, que é a fita simples, sai do núcleo, ela já está protegida, tá? Contra a ação dessas enzimas destrutivas. O slide 26. Deixa eu ver se aqui tem, não. Esse desenho aqui, tá? Não, esse aqui também não tem, não. Tem um aqui que mostra. Tá, então ela saindo aqui. Então, aqui, quando ela está saindo, que ela é chamada de transcrito, ou RNA, né, ribossômico nuclear, ela está protegida e ela já está curtinha, ela não tem mais intro e está protegida contra a ação de enzimas destrutivas, tá? Então, saiu aqui para o núcleo, ou para o citoplasma, para que ocorra a síntese de proteínas. Estava no 26, estava nesse. Ok. Então, RNA transportador, né, tRNA, ele vai atuar no transporte de aminoácidos no sítio A para a produção de proteínas, iniciando sempre com a metionina AUG. Então, que um exemplo dele, né, aquilo lá, então, ele vai levar o aminoácido, né, ele é um aminoácido, então, vai fazer as 3 curvinhas, sendo que aqueles 3 da ponta é que é o anticodo, tá? Então, ele vai levar a informação, tá vendo? Aí ele vai se encaixar, ele vai se encaixando e vai formando as
essa ligação peptídica, tá? Então, vai parecer um colarzinho de pérolas, tá? Que ele está levando ela, e ele, a hora que ele se encaixa lá, ele deixa ela, e ele sai e ela fica, tá? Então, aí já vai chegando outro, e ele vai sendo liberado aqui. E essa fita aqui, que é o códon, que está passando entre as duas partes do ribossomo, ela vai correndo, vai andando, deslizando, tá? E a proteína vai sendo construída. Então, um resumo de tudo que eu falei, tá? Para ficar de melhor entendimento. Então, nós temos um DNA, né? Uma fita de DNA, que ela é de fita dupla, e ela tem uma posição 3 linhas e uma posição 5 linhas, e ela possui os intros e os exos. Então, sendo que os exos é onde tem a informação para a síntese de proteína, né? De um gene, tá? Uma região gênica. Então, os intros são regiões reguladoras do DNA. Então, ok. Então, né, vai ocorrer a abertura desse DNA, ou seja, a desnaturação, e ele será transcrito em quem? No RNA mensageiro, que é de fita simples, tá? Então, ele vai ser um RNA transcrito primário, tá? Quando ele tem intro e exons, tá? Então, o que acontece? Então, o primário contém intro e exons, e ainda não está protegido. Aí é que ele vai ser protegido. Então, aqui, ó, um capacete, uma guanina metiolada na posição 5 linhas, e uma cauda de poliar na posição 3 linhas. Aí, depois que ocorre isso, né, eles são precursores, né, precursor. Aí ocorre a retirada dos intros, né, por nucleases. Então, vai retirar os intros. Então, cai fora os intros, que era essa parte mais escura aqui, e ficou só os exos. Então, os exos é unido, tá? Então, por ligases. Então, tem umas proteínas chamadas de ligases, que elas vão ligar isso aqui. Então, ele ficou curtinho e protegido, né, contra a ação destrutiva de enzimas. Aí, ele pode ser transportado até o citoplasma para que ocorra a tradução. Então, aqui ele é RNA transcrito primário, aqui ele é RNA heterogêneo nuclear, né, quando ele já está sendo adicionado à cauda de poliar e unindo os exos, e aqui ele virou RNA mensageiro, tá? Então, ele só virou RNA mensageiro depois que ele foi protegido e depois que saiu os intros, aí que ele vira RNA mensageiro, tá? Que ele contém só a mensagem, ou seja, o código ou códon. E aí ele vai sair para o citoplasma para que ocorra a síntese de proteínas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, o RNA, a abertura, né, desse DNA, dessa fita dupla, então, a partir disso, vai produzir essa regiãozinha aqui do gene, tá? As outras que não contêm gene, que são regiões reguladoras, não vai entrar. Então, desse gene, ele vai transcrever, tá? Então, isso ocorre no núcleo, transcrição no núcleo. Aí, depois que ele está prontinho, que ele virou RNA mensageiro, que saiu o intro, colocou as proteção nas duas pontas, aí ele sai e vai para o citoplasma, tá? Então, a maquinaria, então, é aqui no citoplasma que tem os RNA transportador aqui, ó. Então, esses trevinhos são os RNA transportador, né? Que aqui ele está livre, também está livre, e aqui ele já está carregando um aminoácido, tá vendo? Cada um aminoácido diferente, representando a corzinha diferente. Então, esse RNA mensageiro que saiu de lá, ele já vai encaixar aqui no ribossomo, né? Em um ribossomo, e essa fitinha vai deslizando aqui. E o RNA transportador vai trazendo o aminoácido e encaixando. Então, ele vai trazendo, encaixando e já vai liberando o colarzinho de pérola aqui, né? A ligação peptídica, tá? Até que chega um código de parada para que termine a proteína. Então, a proteína é liberada e depois ela se junta, né? Ela se enrola, tá? Então, esse processo aqui é chamado de tradução, tá? Está sendo traduzido em proteína com a ajuda do RNA transportador e com a ajuda do RA ribossomal. Então, o RNA ribossomal ou ribossomos, ele representa cerca de 70% do total de RNA existente, tá? Então, são a maquinaria, né, de produzir proteínas. Então, sem proteína, nenhum corpo vivo sobrevive, tá? Então, é constantemente sendo feito proteína,
para que, por exemplo, né, o nosso corpo continue funcionando, né, o corpo dos animais, o corpo das plantas. Então, precisa, isso é constante, tá? Eu coloquei aqui, tá, para vocês lerem, estudarem, eu já passei em PDF para vocês, tá? Então, esse folíolo central do RNA transportador, né, contendo 7 nucleotídeos, então ele forma três voltas, sendo que aquela volta de número 2 é onde vai ocorrer o códon, o anticódon, e naquelas 3 da ponta, né, do trevo de 3 folhas, tá? Então, o anticódon é formado naquela de número 2. O RNA transportador é formado no sentido horário, tá? Então, aquilo também ocorre no sentido horário, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, ele sempre vai correr aqui do sentido 3 linha, 5 linha, no sentido horário, ou seja, do norte, iniciando do norte e sendo que o anticódon é formado aqui, tá? Nessa ponta, com esses 3 aminoácidos aqui do centro, que vai formar o anticódon. Então, a extremidade 5 linha possui a base G e a 3 linha a sequência da cauda de poli A, né, a base A, do sítio de ligação. Então, isso aqui ele vai estar sendo protegido. E um polirribossomo. Um polirribossomo é quando tem muitos ribossomos unidos que vai formar uma cadeia de proteína, né? E aí, um ribossomo é um movimento, proteína em crescimento, elas vão crescendo, e aí, quando ela fica completa, né, quando chega o códon de parada, então a proteína, né, que é aquela ligação polipeptídica, ela vai ser liberada com o código de parada e o ribossomo vai ser liberado para formar outra proteína, tá? E aqui mostrando as 2 subunidades dos ribossomos, né, abertos, tá? Então, ele é formado de 2 subunidades, onde o RNA mensageiro encaixa, tá? Para que ocorra a síntese de proteína. Lá no vídeo vocês vão entender direitinho. Eu vou passar o vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, tá? Eu vou passar 3 vídeos, eles são vídeos curtos, um de 2 minutos, um de 7 minutos, eu acho que outro um de 3 minutos, uma coisa assim. Então, as 3 classes de RNA. Então, o transportador é o que transporta os aminoácidos até os ribossomos, e ele é o anticódon. Né? O RNA mensageiro é o que está trazendo a informação, né, até o citoplasma, então ele é o códon, né? Que esse códon é feito o quê? De trincas de aminoácidos, né? Que pode ter 64 códons, né? Que são 4 nucleotídeos elevado a 3, que vai dar 64 códons, que vai formar os 20 aminoácidos. E o RNA ribossomal, que é cerca de 75%, é que vai formar a síntese de proteína nas células, tá? Então, gente, esse RNA ribossomal, eles podem ser encontrados no interior dos cloroplastos, né, de plantas, nas mitocôndrias e livres no citoplasma. Ele também pode ser encontrado junto do complexo de Golgi também, tá? No rugoso. Então, o rugoso significa essa grande quantidade de ribossomos. Então, aí, realizando a síntese de proteína. Então, a expressão gênica. Então, a expressão gênica, então o RNA é codificado e usado para sintetizar uma proteína, em um processo chamado de expressão gênica. Então, eles vão formando, essas proteínas vão sendo formadas e utilizadas pelo organismo, então uma proteína completa, tá vendo? Ó, é uma ligação peptídica que se fechou, e isso é uma proteína completa, tá? E ela vai se expressar onde? No fenótipo, tá? No fenótipo de cada indivíduo, de acordo com as proteínas. Então, nós precisamos, né, consumir proteínas para que o nosso organismo continue, né, funcionando. Então, aqui explica o código genético, né, que ele é a relação entre a sequência, né, de bases do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos e na proteína, tá? Então, ele tem toda essa relação, tá? Está relacionado com o DNA, né, com os genes, que aí ele vai formar esses aminoácidos, né, lá no RNA mensageiro, e que depois ele vai ser traduzido em uma proteína, e que essa proteína vai ser liberada para formar, né, a expressão gênica aqui, tá? Ele será expresso como expressão gênica lá no fenótipo, tá? No nosso fenótipo, ou no fenótipo das plantas.
Então, a tabela do código genético é traduzida em uma sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica. E o código genético, né, que ele é universal, né, serve para todos os seres vivos, ele forma os modelos hereditários dos seres vivos, tá? Carrega o nosso código genético. Então, código, ou seja, tudo codificado, tá? Ainda não se sabe todas as suas funções, ainda, né, de todos os seres vivos. Então, ele contém toda a informação que rege a sequência dos aminoácidos, codificada pelo encadeamento dos nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos, eles não são soltos, eles estão tudo interligados um com o outro. Então, encadeamento, ou seja, juntos e ligados, tá? Todos com uma função. Então, tudo, nada existe por acaso, nem dentro das células, tá? Tudo funciona de forma ordenada, tá? Seguindo um sincronismo, tá? Então, tudo encadeado e tudo funcionando para que todos os sistemas funcionem tudo junto e de uma forma sincronizada, tá? Todos os sistemas do corpo. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema nervoso, e todos os tipos de sistema são, né, trabalhados através dessa expressão dessas proteínas que vão fazendo os seres, né, viverem, então, com esses nucleotídeos encadeados, tá? E protegidos sempre por proteínas, né? Vocês lembram as proteínas protegidas pelas, o material genético protegido pelas proteínas histonas? Então, sempre protegido por muitas proteínas. Então, tem vários tipos de proteínas, cada uma com uma função. Então, as propriedades do código genético. Então, a unidade do código é o códon, né, que possui 3 letras, ou seja, um aminoácido. O ponto inicial é a metionina, que é o códon de início, né, sempre inicia com uma A ou G, e ele não é sobreposto, ele não tem vírgula, né, esse código não tem vírgula, ele é degenerado, porque muitas trincas daquela pode formar o mesmo aminoácido. Ele é universal, é utilizado para todos os seres vivos, utiliza o mesmo códon, né? É um códon para todos os seres vivos. E o ponto de terminação. Então, o A ou G é o início, e esse aqui é o fim, tá? Se chegar a qualquer um desses 3 códons aqui, vai parar de produzir a proteína. Então, os ribossomos. Então, os ribossomos, né, são organelas universais de grande importância, tá? A função deles no citoplasma é produzir, né, a proteína, ou seja, fazer as proteínas. Então, eles possuem 2 subunidades, uma subunidade menor e uma maior, que eles se juntam e o RNA mensageiro se encaixa entre os dois, tá? Para que forma a proteína, vai se encaixar entre os dois. Então, gente, o estudo dos ribossomos foi muito importante, tá? E teve diferentes pesquisadores que trabalharam, tá? Nesse estudo dos ribossomos, né, que são minúsculas estruturas com uma grande função, né, com uma grande importância nessa produção de proteínas. Então, são as estruturas que produzem as proteínas das células e encontram-se livres nos citoplasmas de eucariotos e procariotos. Então, pode ser encontrado no citoplasma celular, nas mitocôndrias, nos cloroplastos das plantas, e na parte superficial do retículo endoplasmático, tá? Ou complexo de Golgi, né, também conhecido. Então, aqui é a origem dos ribossomos, tá? Do RNA. Então, RNA de fita simples, eucarioto e procarioto. Então, vai formar diferentes proteínas e eles são representados em subunidades. Sendo que nas bactérias ele é representado nessa reunião desses ribossomos, desses 2 aqui, vai formar, então ele é 50S e 30S, mas quando junta ele vira 70S, tá? Então ele, se somar aqui, iria dar 80, né? 50 mais 30, mas não é por aí. Então esse S vem desse senhor aqui, ó, que o nome é difícil de ler, Swedenborg, que ele descreveu e estudou pela taxa de sedimentação dessas partículas durante a centrifugação, né, da pós-centrifugação. Ele centrifugava e deixava sedimentar. Então, isso aqui, ele quantificou isso aqui de acordo com o tamanho, com o peso e com a forma, tá? Então, por isso esse S, desse senhor aqui,
fez esse trabalho. E nos eucariotos, ele tem duas subunidades, uma de 60S e uma de 40, mas que quando juntou virou uma de 80S, tá? Sendo que nos eucariotos esses ribossomos são mais complexos, tá? E funciona de forma diferente de acordo com a dos procariotos, ou seja, das bactérias. Então, com a descoberta dos estudos disso aqui, tá? Esse trabalho de sedimentação aqui, possibilitou outros trabalhos que veio a facilitar e a trazer, né, para os pesquisadores o desenvolvimento de antibióticos que agem nas bactérias, que agem diretamente nos ribossomos, ou seja, na fábrica de proteínas das bactérias. Porque se elas não produzirem proteínas, elas vão morrer, né? Não vão seguir em frente. Então, nós tivemos esses 3 pesquisadores aqui, que junto ganharam o Prêmio Nobel de Química no ano de 2009, tá? Os 3 estudavam os ribossomos. Então, esse doutor aqui, ele é indiano, né, na Índia, e se naturalizou, trabalhava nos Estados Unidos, o Ramakrishna. Ele era doutor em física, tá vendo? Não tem nada a ver, mas ele trabalhava, né, doutor em física. Thomas Stace, dos Estados Unidos, doutor em biologia, esse branquinho aqui, Thomas Stace, ele era doutor em biologia molecular e bioquímica. E essa doutora aqui, a Ana Yonah, professora, né, lá de Israel, então eles trabalhavam separadamente, mas os 3 ganharam esse prêmio Nobel junto, tá? Ela era doutora em cristalografia de raio-x, então, através desses trabalhos de raio-x, ela pôde identificar essas 2 formas dos ribossomos, tá? Aquelas 2 metadinhas e outras coisas mais. Então, eles 3 juntos ganharam esse cheque aqui de 1,4 milhão, né, 1,4 milhões de dólares. Um diploma, uma medalha de ouro e um convite para a cerimônia, né, de entrega dos prêmios em Estocolmo. Então, os 3 juntos. Então, qual a importância, né, desse estudo dos ribossomos, né, em bactérias? Então, hoje os antibióticos curam várias doenças por meio do bloqueio das funções dos ribossomos bacterianos, né, porque bloqueia as funções. Então, ele não faz as proteínas. Tá? Ocorre esse bloqueio. Então, se os ribossomos não funcionam, a bactéria não pode sobreviver. E é por isso que os ribossomos são um importante alvo para novos antibióticos, né? Porque tem antibióticos que agem em vários locais, por exemplo, nas bactérias, desde a parede celular, né, que tem de bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa, então ela age em vários locais das bactérias, desde a parede celular até nos ribossomos, para que elas não façam proteínas, elas vão morrer, não vão conseguir sobreviver. Então, o estudo, né, dessas diferenças, né, e desse tamanho, e dessa sedimentação dos ribossomos, eles descobriram, né, que nos eucariontes eles são maiores e mais complexos. Nos procariotos eles são menores e menos complexos, e eles conseguiram descobrir essa diferença e conseguiram desenvolver antibióticos que atuem onde? Só na bactéria, sem afetar, né, os nossos, por exemplo, né, nem os humanos, nem os dos animais, tá? Para que eles consigam controlar essa bactéria e controlar a doença. Então, entender essa maquinaria celular é o alvo da atuação do antibiótico. Então, mais da metade de todos os antibióticos atuam nos ribossomos bacterianos. Sítio da síntese de proteína, né, nos procariotos, ou seja, nas bactérias. Então, aqui um exemplo de uma bactéria, uma célula bacteriana. As células bacterianas de plantas são assim, ó, em forma de bacilo curto, tá? Forma de bacilo curto. Das plantas, as que infectam a planta. E o genoma dela é solto no citoplasma, tá vendo? Ela é solto no citoplasma, então esse é o material genético dela. E também contém os plasmídios, que são umas bolinhas que estão aqui no centro, tá? No meio. Contém os plasmídios que também tem material genético. Então, com esse estudo aqui, e vendo essas pequenas diferenças, que eles achavam que eram pequenas, mas que foi de grande importância, né, para o alvo para a produção de antibióticos.
Então, devido a essas diferenças, os antibióticos são capazes de ter como alvo os ribossomos bacterianos, mas deixar intocáveis os ribossomos eucarióticos, tá? Então, atuar só nas bactérias. Então, isso é a importância daqueles 3 pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel. Então, aqui mostrando, né, os ribossomos e o RNA transportador, que ele vai atuando e vai formando a cadeia polipeptídica, que depois dessa cadeia polipeptídica, né, forma esse complexo polipeptídico, né, que é uma proteína que já está pronta e que vem outras proteínas proteger uma proteína, tá? E aí ela é solta e o RNA transportador é liberado, tá? Para pegar uma outra nova. Então, isso vai passando, tá vendo? Essa fita no polirribossomo, então, vários ribossomos fazendo a proteína, tá? Não é só um, são vários, tá? Pode ser um e pode ser vários, para fazer uma proteína só. E isso é rápido, é bem rápido. No vídeo a gente vê ele bem rápido. Então, a importância dos aminoácidos, né? Que está no código genético. Então, os aminoácidos essenciais são importantes para o nosso organismo, porque participa de quê, os aminoácidos? Na produção de células vermelhas do sangue, na produção de anticorpos, na produção de hormônios, né, como a serotonina, na regulação celular, por exemplo, regeneração celular da célula, serotonina está ligado com o sono, produção de sensação de saciedade no cérebro após a alimentação. Então, a gente vai comendo, a gente tem que sentir essa sensação, porque senão a gente continua comendo o tempo todo, né? Porque a gente vê a comida boa, não quer parar. Então, tem que ter, até aí, esses aminoácidos vão funcionar. E esses aminoácidos, né? A união de 2 ou mais aminoácidos leva à formação de proteínas. Então, pode ser só 2 ou mais, ou 10, ou 20, ou 100, tá? Tem proteínas de vários tamanhos. E as principais funções, gente, são muitas. Eu coloquei as principais. Então, função estrutural, ou seja, construção de tecidos musculares, né? Por exemplo, em animais, nos humanos. Produção de função enzimática, né, formação de enzimas que atuam nas reações químicas. Então, são as enzimas que fazem as outras coisas acontecerem. Então, tudo só funciona, lembra? Precisa da enzima. Para que o DNA se abra e seja feita a transcrição, precisa que tenha a enzima DNA polimerase. Para que ocorra a síntese de proteína, né, para que aquele RNA mensageiro vá e que ocorra a síntese de proteína, precisa da RNA polimerase, tá? Então, tudo precisa da enzima. As enzimas são os catalisadores que fazem as reações acontecerem, tá? Então, a função de defesa na formação de anticorpos, né? Anticorpos de defesa. No transporte, então, transporte de triglicerídeos e de colesterol. E no hormonal, né, na produção de hormônios. Então, entre outros. Então, são várias funções dos aminoácidos. E a proteína, o que é uma proteína? São macromoléculas constituídas de uma ou mais cadeias de aminoácidos, tá? E a principal componente é o quê? A principal função dela é a expressão fenotípica, tá? Vai se expressar, né, no fenótipo. Então, são nutrientes essenciais ao crescimento e manutenção do corpo humano. Então, nós precisamos dessas proteínas, tá? Precisamos ingerir essa proteína para que o nosso corpo continue em funcionamento. E também elas são utilizadas no transporte de oxigênio, né? Da hemoglobina, na proteção do corpo contra organismos patogênicos, né? Como anticorpos. E também como catalisadora de reações químicas, ou seja, na forma de enzimas. Também receptora de membrana, atuação na contração muscular, então até na nossa contração muscular, né, na nossa respiração. Então, todo o nosso corpo precisa das proteínas, tá? As várias funções, para que todos os nossos sistemas funcionem. Então, sistema motor, sistema respiratório, sistema circulatório, todos os nossos sistemas precisam dessa proteína, né, para que a gente permaneça vivo. Então, as funções das proteínas no corpo humano.
Então, principalmente, né, as proteínas, nutrientes essenciais de crescimento e manutenção do corpo, tá? Então, para que nosso corpo cresça e para que ele continue vivo, né? Essa manutenção de todos os sistemas funcionando. Então, com exceção da água, as proteínas são as moléculas mais abundantes no corpo, tá? Mais abundantes são as proteínas, principalmente nos músculos, tá? Então, os alimentos que mais têm proteína que nós precisamos consumir são, né, as carnes, queijos, ovos, e todo tipo de carne, né? Seja carne, todas elas, frango, peixes, carne de vaca, de porco, qualquer tipo de carne contém muita proteína. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, que é uma animação do DNA, tá? Vou passar o link agora. E são pequenininhos, é 7 minutos, ó. E vou passar esses 3 aqui. Esse aqui do DNA proteína, 2 minutos e 48. A vida interna na célula, 8 minutos. E a célula e suas organelas, 7 minutos e 21, tá? Bem legal. Depois eu farei exercício baseado nesses vídeos aqui para jogar lá no Educa para vocês. Então, terminamos a nossa aula de hoje. Podem fazer pergunta, pessoal. Tudo ok aí, gente? Tá todo mundo tão caladinho. Se fosse em sala de aula, você estaria pegando fogo lá. Tudo ok, professora. Foi muito bem explicado, ficou muito claro. Aí eu vou passar o vídeo, vocês vão entender ainda mais, tá? Como que é legal a gente ver, né, o que acontece dentro do núcleo de uma célula microscópica ampliada 1 milhão de vezes, tá? É bem legal, né, que hoje já tem tecnologia para, né, ampliar essa célula, né, e filmar. Então, pessoal, tenham um bom dia. Eu vou passar e vocês estudem, tá bom? Vejam o vídeo, tá? Eu acho que eu já passei essa aula em PDF, não já? Para vocês? Já sim, já passou sim, professora. Ah, ok. Então, tá bom, gente. Se alguém quiser fazer Muito pergunta... obrigada. Para mim tá super tranquilo, professora. Tá bom. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, ótima semana. Obrigada, professora. Beijo. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Se cuida também, professora. Ah, estou me cuidando. Estou só em casa, gente. Só vou no supermercado fazer uma compra e volto para casa. Que bom.